Gente, esse é o segundo vídeo falando do Antigo Regime, tá? Onde eu quero explicar pra vocês a origem do absolutismo na Inglaterra e na França. E depois também falar um pouquinho do mercantilismo, que é a política econômica do governo absolutista. Com relação à Inglaterra, nós temos que lembrar que a Inglaterra havia sido derrotada na Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116, e quando ocorre uma derrota, mesmo quando você não perde a guerra, já tem uma certa instabilidade econômica e política. Imagina sendo derrotada. Então essa instabilidade vai ser geral. E vai se agravar quando Henrique VI, que era o rei da Inglaterra, morre sem deixar herdeiros e começa uma disputa pelo trono entre duas famílias que formam dois partidos antagônicos. Um, que era o partido da nobreza, os Lancaster, representados, né, a sua família tinha a rosa vermelha como brasão, que era o símbolo da família deles, e do outro lado, a família York, que era a família da burguesia, que também desejava ocupar o trono, que tinha como brasão da família a rosa branca, por isso o nome da guerra, Guerra das Duas Rosas. Essa guerra dura cerca de aproximadamente 30 anos e ela termina com o casamento entre Henrique Tudor, da família Lancaster, do partido Lancaster, da nobreza, e Isabel de York, que era da burguesia. Com a união, essa aliança entre a nobreza e a burguesia, inaugura-se o absolutismo, porque Henrique Tudor passa a ser conhecido como Henrique VII, é coroado Henrique VII, e ele concentra todos os poderes em suas mãos, se tornando chefe político, militar, religioso, embora, claro, a gente tenha ali uma forte presença da igreja, como a gente viu, com a chamada teoria do direito divino, tá? Que acredita que, na verdade, quer pregar que Deus escolheu aquele rei para governar. No governo do Henrique VII, a Inglaterra vai ter um desenvolvimento econômico que vai se destacar, mas o maior símbolo do absolutismo inglês começa com Henrique VIII e vem, na verdade, com a Elizabeth I, que é a filha do Henrique VIII. Eu falei um pouquinho sobre a história do Henrique VIII e reformas protestantes no vídeo que eu falo sobre a criação da igreja anglicana, mas eu tenho que retomar um pouquinho agora com vocês. O Henrique VIII, ele se casa com Catarina de Aragão, que era espanhola e católica. Com ela, ele não tem nenhum filho varão, ele tem uma menina, que é Maria Tudor, que assume depois o poder, né, em lugar do pai. Porém, ele quer ter um varão a qualquer custo, naquela época isso era muito comum. E ele traía Catarina de Aragão com várias mulheres, até que ele encontra Ana Bolena, que era a dama da corte, que promete a ele que se ele ficar com ela, ela vai lhe dar um filho homem que ele tanto deseja. Aliás, a história deles é bem interessante, tem um filme muito bacana chamado A Outra, que retrata um pouco dessa história. Tem uma série que são The Tudors, né? Pra quem é mais novinho não dá pra assistir, mas quem já tá no ensino médio dá pra assistir tranquilamente, que mostra essa história de maneira brilhante, com todos os percalços, né, e a sujeira que existia naquela época. Henrique VIII deseja se separar da Catarina de Aragão para ficar com a amante, com a Ana Bolena. Só que a Igreja Católica não permitiu o divórcio, era um dogma da Igreja, né, uma regra que não podia ser quebrada. Diante dessa imposição da Igreja Católica, ele reage, rompendo com o Papa na época, através do ato de supremacia em 1534, e ele não só rompe com o Papa, como ele cria a própria Igreja. Henrique VIII, então, dá origem à Igreja Anglicana, se tornando, então, chefe político e religioso, tá? Definitivamente. Por isso que ele é um grande símbolo desse absolutismo. E aí, acontecem muitas coisas, por isso que é interessante a gente pesquisar. Mas quando ele morre, Maria Tudor, que era filha do primeiro casamento, assume num primeiro momento. Começam várias perseguições na Inglaterra porque ela era católica como a sua mãe. Muitas perseguições religiosas. Mas ela fica só 5 anos no poder, ela adoece, possivelmente tenha sido um câncer, que naquela época não se diagnosticava ainda o câncer. Mas quando ela morre, quem assume é a Elizabeth, que era filha de Ana Bolena com Henrique VIII. E a Elizabeth I, ela nunca se casa, porque ela fala que ela havia casado com a Inglaterra. E ela passa a ter, assim, um poder imenso e se destaca porque ela vai investir na economia e, inclusive, é ela quem incentiva a pirataria.
o assalto aos navios espanhóis, né, pelos ingleses, vindo lá das Américas carregados de ouro, tá? Então naquela época vai haver uma grande expansão marítima, a Inglaterra se torna a maior potência marítima da época nas mãos de Elizabeth I. E ela também tem total controle, né, sobre o seu poder. Depois a gente vai no próximo vídeo falar das revoluções inglesas que ocorrem após a morte de Elizabeth I, porque ela morre também sem deixar herdeiros. E aí um primo, né, Stuart, é quem assume no seu lugar, tá bom? Mas, então, a origem do absolutismo inglês a partir da Guerra das Duas Rosas. Agora, com relação à França, a gente vai ver a consolidação do absolutismo na dinastia Bourbon. Mas como a dinastia Bourbon assume o poder é extremamente interessante. A França foi marcada por um período de grandes conflitos entre os católicos e os protestantes, porque a gente sabe que com as reformas protestantes, muitos franceses se tornam protestantes, porém o rei ainda era católico. Quem é que está no poder naquele momento? Era a dinastia Valois, do governo de Carlos IX, só que ele era extremamente manipulado pela mãe, Catarina de Médicis. E aí, a Catarina de Médicis, sendo extremamente manipuladora, ela vai armar um episódio que ficou conhecido como Noite de São Bartolomeu. Por quê? Ela convence o filho, Carlos IX, a dar uma trégua às perseguições religiosas para casar a filha dela, a irmã dele, portanto, Margarida, que era católica, com Henrique de Bourbon, que era um primo distante protestante. Tudo não passa de uma armação de Catarina, porque os próprios grupos católicos pressionam para aproveitar o casamento e matar as lideranças protestantes. E aí, aproveitando a cerimônia, Catarina de Médicis autoriza o ataque. E naquela época morreram cerca de 3.000 huguenotes, como eram conhecidos os protestantes na França, na noite de São Bartolomeu, né, que era o santo no qual eles acreditavam, né, enfim. A gente percebe então um grande massacre. O que acontece a partir daí? Primeiro que a gente percebe a grande influência de Catarina no governo do filho Carlos IX. Mas quando ele morre, o irmão mais novo assume, que é Henrique III, Valois. Só que ele também morre muito jovem, inclusive esfaqueado por um católico radical. E a sucessão? Quem estava mais próximo na sucessão era o marido de Margarida, justamente Henrique de Bourbon, que era um protestante. Só que para ele assumir, já que nós estamos num governo absolutista, pautado na ideia de teoria do direito divino, ele tem que se converter ao catolicismo. Henrique de Bourbon se converte ao catolicismo, mas assina o Edito de Nantes, no qual, lá em 1598, ele torna a religião católica oficial na França, ou seja, ele reafirma a religião católica como oficial, porém ele dá liberdade de culto aos protestantes. O que não vai gerar grandes posições positivas com relação aos demais católicos, tá? Vai investir na economia, vai ter uma recuperação econômica bacana, né? Ele fica coroado como Henrique IV, dando origem então ao absolutismo na França, mas em 1610 ele também acaba assassinado por um católico radical. E é o filho dele, Luís XIII, que vai dar continuidade ao poder. Henrique IV se casa com Margarida, lembra? Mas ele acaba anulando o casamento. E ele se casa novamente com Maria de Médicis. E aí ele tem um filho, Luís XIII, que é quem assume e dá continuidade ao absolutismo na França. Luís XIII, que era orientado por um bispo, que era o Richelieu, naquela época era muito comum, né? Que era o seu primeiro-ministro, e dá continuidade à dinastia Bourbon. Mas o grande símbolo do absolutismo na França é Luís XIV, né? O filho de Luís XIII, que assume o poder também muito jovem, né? Porém, ainda dominado ali pelo cardeal Mazarino na época, e ele passa a governar sozinho só quando o cardeal Mazarino morre, ali no início do século XVII. E ele passa a concentrar todos os poderes em suas mãos, se considerava o rei Sol, né? Ele dizia, inclusive, uma frase emblemática, que é: o Estado sou eu, ou seja, tudo pertence a mim, justificado pela teoria do direito divino. O governo dele durou cerca de 54 anos, ele foi extremamente autoritário,
abusou absurdamente dos luxos que podia, levando a nobreza com ele. Ele vai para se afastar da cidade de Paris, onde havia muita situação econômica difícil, a população estava vivendo de maneira miserável. Para se afastar de tudo isso, ele foi construir em Versalhes um palácio, onde antigamente era um galpão de caça do pai dele, e constrói o Palácio de Versalhes com cerca de 700 aposentos, onde ele sustenta uma nobreza que o acompanha e o aplaude. Absurdos aconteciam ali, enquanto a população morria de fome. Então, assim, ele é o maior símbolo do absolutismo pela maneira leviana com que ele tratou o povo e se achando superior, né? E, inclusive, havia um ritual quando ele acordava, quando ele ia tomar café da manhã, e alguns nobres eram escolhidos a dedo para acompanhar esse ritual, tá? É extremamente, assim, absurdo quando a gente lê sobre isso. Eu peço que vocês leiam também, peguem mais, pesquisem, porque o vídeo acaba sendo muito reduzido, né? E eu preciso falar, antes de encerrar o vídeo, sobre a política do mercantilismo, tá? Que é a política econômica do governo absolutista. O que é o mercantilismo? É um sistema econômico no qual o Estado, representado pelo rei, é que decide o que comprar, o que vender, por qual valor. E com qual objetivo? Acumular riquezas. O que eram riquezas naquela época? Metais preciosos, ouro e prata principalmente. E dentro dessa famosa política econômica chamada mercantilismo, nós temos algumas características principais. A primeira delas, o próprio metalismo, que é a busca por metais preciosos, o acúmulo desses metais preciosos, através de um sistema colonial. Então, a segunda característica, mantendo um sistema colonial, ou seja, novos territórios que serão explorados, aonde você vai buscar novas riquezas. Uma balança comercial favorável, na qual você busque exportar mais, vender mais do que comprar, do que importar. E o protecionismo alfandegário. Para proteger a economia interna, eu aumento os impostos dos produtos externos, dos produtos estrangeiros, para proteger a minha economia. Então, os estados absolutistas, todos eles, tinham a política mercantilista, tá? Essa política econômica que sustenta o absolutismo de maneira geral, tá? Eu peço desculpas a vocês, porque hoje realmente eu acho que eu acordei um pouco assim, mais angustiada com tudo que a gente está vivendo. Eu sei que todo mundo está nessa situação. Tenho tentado me concentrar ao máximo no trabalho para que a gente possa manter essa relação saudável, a nossa sanidade mental. Não é fácil, mas a gente vai conseguir, né, gente? Se a gente permanecer junto e, claro, assim, junto no coração, porque temos que nos isolar e também não é fácil essa situação para ninguém, né? Então eu já peço desculpas de antemão, eu sei que às vezes eu me atrapalhei aqui para explicar. Qualquer dúvida vocês me mandem mensagem, a gente vai conversando, tá? Vou desligar esse vídeo e vou ver se eu me acalmo também para gravar os próximos temas.